faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto, Glória a Deus, que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. Aleluia. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença. só com ela, Deus. Só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, pois mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui, porque não há nada melhor no mundo que a tua doce presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz. Vamos adorar ao Senhor, cante conosco. Adoremos ao Senhor.
Aleluia! Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. E como é bom podermos adorar a Deus. Nós queremos saudar também aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela página da nossa igreja, a Demissão Monte Líbano. Seja bem-vindo, que a mesma alegria que está aqui no templo possa alcançar a tua casa, você que está trabalhando, você que está na rua, você que está com o celular ligado aí, procurando uma programação, nos encontrou, seja alcançado pelas mãos do Senhor. Nós vamos orar neste momento, queridos, para podermos agradecer a Deus. E como é bom poder agradecer ao Senhor. Como é bom podermos ser grato ao Senhor. Quando eu recebo algo que eu não esperava, quando eu recebo algo que eu não mereço, eu tenho que ser grato. E você já se percebeu que muitas vezes você recebe um presente e que você sabe, eu não sou digno disso, mas alguém resolveu te abençoar. Nesta noite o Espírito Santo paira no meu coração, paira dentro de mim, e eu consigo entender que eu não sou merecedor da graça do Senhor, que eu não sou merecedor da salvação, mas Ele resolveu me amar. Ele resolveu te amar, mesmo com as tuas imperfeições, mesmo com o teu jeito de viver, o teu jeito de ser. Ele resolveu te escolher. Pastor, mas eu sou rude, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa. Quem nos escolheu foi Jesus. E eu queria que neste momento você pudesse ter algumas palavras de agradecimento a Deus, a Ele, reconhecendo a sua graça,
reconhecendo o seu favor, reconhecendo que nós não podemos, mas Ele pode. Feche os seus olhos neste momento. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui para Te bendizer. Nós viemos aqui, ó Deus, porque não existe outro lugar aonde poderíamos estar a não ser na Tua casa. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que aqui estão. É bem verdade que hoje estamos desfalcados. Os nossos adolescentes, jovens estão ali na nossa sede, mas aqueles que estão aqui nesta noite vieram com o intuito de adorar ao Senhor. Ó Deus, que toda tristeza seja repreendida, Senhor, nesta noite. Que tudo aquilo que tire a nossa atenção do céu, Senhor, faça que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nos nossos corações. Alguém, Senhor, entrou aqui nesta noite como verdadeiro adorador. Nós estamos aqui diante do Deus que tudo pode, do Deus que criou os céus e a terra. Estamos aqui, Senhor, diante de um Deus, Senhor, que nos escolheu, mesmo não sendo merecedores. Por isso nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque alguns de nós não estaríamos mais aqui se a Tua graça não tivesse nos alcançado. Alguns de nós já estaríamos mortos, porque o diabo queria nos matar, mas o Senhor quis vida para nós. O Senhor nos escolheu para Te adorar, o Senhor nos escolheu para bendizer o Teu nome. Por isso nós Te agradecemos pelo lar que o Senhor nos deu, Te agradecemos pela família, Te agradecemos pelo emprego, Te agradecemos pela casa, independente se seja uma casa própria, uma casa de aluguel, um comodato, independente disso, Senhor, sairemos daqui, iremos para a nossa casa, iremos dormir, iremos deitar. Quantos que neste momento não têm esse privilégio, perambulando pelas ruas, debaixo das pontes, no meio das praças, mas nós estamos aqui, ó Deus, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tomai os vossos assentos. Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor o hino de número 193 da nossa harpa. Gostaria que você cantasse ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, não é verdade? Houve uma mudança no tempo. Alguns irmãos me enviaram algumas mensagens informando já da dificuldade de poder estar aqui. Os nossos jovens e adolescentes estão ali na nossa sede. Hoje um trabalho especial que foi promovido ali, uma noite de louvor, de adoração. E os nossos irmãos do grupo de risco, né? Muitos deles mandaram mensagem para mim: pastor, vai ter transmissão? E eu disse: vai. Então eu sei que tem alguém que está nos assistindo. Seja bem-vindo, todos vocês. Hino 193, irmãos, com muita alegria vamos louvar ao Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são únicas e infalíveis, para te valer. Oh, aleluia. Cante em casa. Porque te abate, ó minha alma, te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo em Deus. Aleluia. Por quê? Porque venceu Jesus e
virá, intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de cruz, Deus vale salva e te abençoa dos altos céus. Abençoa, vem de lá. Aleluia. Olhe para lá. Porque te abate, ó minha alma, em ti comoves, perdendo a calma. Escuta aí. Não tenhas medo, se espera, porque Jesus virá. Terás em breve, as dores finas, o dia alegre, a sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque venceu. Mais uma vez, o coro. Porque te abate, porque, aleluia, oh, Rabacaia, Súria, Dalahas, e te comove. Calma, Jesus está no controle de tudo. Não tenhas medo, em Deus. Continua esperando, aleluia. Porque bem cedo Jesus virá. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, aleluias. Muitas vezes a nossa alma entra em desespero, e isso é normal. Isso muitas vezes nos traz angústia, muitas vezes nos traz algumas indagações. E talvez você já se perguntou: aonde está Deus neste momento? Parece que muitas vezes, quando passamos por esse processo, Deus está tão distante de nós. E ao contrário, neste momento que você acha que você está em desespero, ou aliás, quando você está em desespero e que você acha que Deus está longe, é nesse momento que Deus está mais perto de você, e você não percebeu. Por quê? Porque nesse momento Ele te pega no colo, Ele te carrega, porque você sozinha e sozinho não vai conseguir caminhar. E aí Jesus te carrega, dizendo assim: olha, não se preocupa, eu estou com você, nós vamos juntos. É Deus dizendo para mim e para você: não se preocupe, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. O hino agora é o de 291, que vai falar sobre a mensagem da cruz. Este hino, além de ser um hino muito belo, ele é uma mensagem cantada, proferida pelos nossos lábios, e que tem que ser cumprida. Porque quando chega no coro nós vamos dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. E aí nós vamos dizer: até morrer eu a vou proclamar. Quando você cantar o coro, peça a graça de Deus,
e diga: Senhor, eu estarei cantando agora este louvor. Me ajuda, Senhor, a viver aquilo que eu estarei cantando, ser fiel ao Senhor, para que eu possa alcançar de Deus, do Espírito Santo, força para prosseguir. 291, vamos louvar ao Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus fez o quê? Deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Me ajuda, Senhor, até morrer eu a vou proclamar. Eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Amai, Turi Calamadácia, Núclea, Doromeas, Amai, Tchucoria da Lamadas. Jesus me salvou. Sim, eu amo vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Oh, glórias, aleluia, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar a última estrofe. Cante. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar. Lamacaia Surianda. Olha a promessa do Senhor para aquele que for fiel. Me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Levanta a sua mão, cante.
Isso. Declare com as tuas mãos que você ama Ele. Aleluia. Até morrer. Alamaias. Churimica na braçaiarás. Oh, levarei. Ai, a churica da lamadas. É coro. Vamos cantar mais uma vez o coro para encerrar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Ora Maia, Shurianda lá. Pastor Gelson fazendo a leitura bíblica e orando pelos pedidos de oração. Palavra Churianda la Rácia. Oh, aleluia. Graças a Deus. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém. Que maravilha, né, irmãos? Mais uma oportunidade Deus nos concedeu, e nós temos mais que agradecer ao Senhor, porque se Ele não for das misericórdias dele, nada nós podemos, amém. Salmo 33, Salmo 33, 18 a seguir, amém. Irmã Marlene pede oração por sua mãe, que está com anemia muito forte. Irmã Marlene pede oração para sua filha, amém? Graças a Deus. Salmo 33, 18, quem achou diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivo na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos, amém? Graças a Deus. Não tem para onde nós correr, irmãos. Nós temos que esperar e confiar só no Deus, só no Senhor Jesus. Que esteja bem, que esteja mal, que esteja desempregado, enfermo, a nossa esperança e confiança é só em Deus, só no Senhor Jesus. Não adianta a gente ver pessoas que muitas das vezes quer achar um refúgio de outra maneira, em si mesmo, no dinheiro, confiando no homem, mas a nossa finalidade é Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar um pelos outros. Quem precisa de oração nesta noite, eu e minha casa também vamos orar, né, irmãos? Porque a gente sabe que quando o tempo dá essa viravolta, muitas pessoas também não ficam bem, né? Mas vamos orar para que Deus dê graça para todos e logo mais nós estarmos aqui juntos louvando ao Senhor, amém? Deus querido, Deus amado e eterno Pai, nós te louvamos e te damos graça mais uma vez, ó Senhor, pelo Senhor ter nos concedido, ó Pai, a oportunidade de nós estarmos aqui, ó Deus. Abençoa a tua igreja que se faz presente nesta noite, para ouvir a tua palavra, para cultuar, Senhor, a ti, ó Senhor. Que o teu Espírito nesta noite possa tocar nos corações, repreendendo tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Está aqui esses pedidos de oração que a tua filha pediu, que o Senhor vai de encontro, Senhor, com a necessidade agora, repreendendo a enfermidade, ó Pai, a enfermidade nos ossos, no sangue, na carne, que o Senhor vai tirando agora pelo poder do Cordeiro, ó Pai.
Pai. Jesus querido, abençoa tudo aqui nesta noite, ó Pai, que vai ser realizado em teu favor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Abençoa os irmãos que estão em casa, Pai. O Senhor conhece, Deus, o coração e o desejo de cada um. Abençoa fortemente em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso ministério de louvor vai estar cantando mais uma de suas canções. Logo após o pastor Cláudio, né? Deu um branco aqui agora, irmão Cláudio, né? Vai estar trazendo aqui uma palavra de oferta, de conscientização, para contribuirmos na casa do Senhor. E daqui a pouco nós vamos estar apresentando os nossos irmãos e já vamos estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, nós queremos saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos agradecer o nome do Senhor nessa noite com esta canção. Nós convidamos a igreja também a adorar o Senhor juntamente conosco, aleluia. Você puder erguer a tua voz essa noite e adorar a Ele, vamos declarar, diga: se o sol se pôr, o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. dizemos, declaramos: se o mar me penso mexer a tua mão, me traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. só tu és Deus, tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Agradecemos ao nome do Senhor, proclamamos e dizemos ao nome dele: agradecemos ao nome do Senhor, agradecemos ao nome, declara o nome do Senhor. Aleluia.
sua gratidão, dizendo: somente a Ele, não há outro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Quantos podem render a Ele as suas orações? Aplauda o nome dEle, aplauda o nome dEle, aplauda o nome dEle. Só Ele é santo, só Ele é santo. Aleluia! Glória a Deus. Se quiser aplaudir ao Senhor, aplauda, irmãos. É tudo para Ele, para a honra e glória do seu nome. Antes do pastor Cláudio, nós queremos dar aqui uma saudação de bem-vindo aos nossos irmãos que estão conosco. Evangelista, nosso irmão Vanderlei, fica de pé, querido, para que todos conheçam. A missionária Luísa e o filho Gabriel, né? A nossa irmã missionária Luísa, o filho Gabriel, mãe, né? O irmão, o pai da nossa irmã Heloísa. Fica de pé também, Heloísa. Eu falei para eles, viu, irmãos, que eu não apresento mais ela não, né? Ela já é como se fosse daqui. Eu sei que vocês vão ficar meio bravos, né? Mas não tem problema não, nós reparte ela, tá? Mas a Heloísa é uma benção, já está conosco aí, sempre conosco, né, não, irmão Crecinho? A alegria do Crecinho ali, né? Chega a saltar o coração de alegria, não é verdade, irmão Tiaguinho? Os irmãos querem receber os nossos irmãos aqui com bem-vindo nessa noite. Vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Os nossos irmãos congregam ali na Igreja Batista Renovada, né? Deus abençoe. Vocês são bem-vindos, viu? A esta casa, esta porta sempre estará aberta para receber vocês, cultuando junto conosco. Deus abençoe a vida de vocês, amém? E hoje nós estamos recebendo aqui a vida do João. Olha o João aqui chegando na igreja hoje, hein? Quanto tempo, hein, João? Faz tempo, né? Aos poucos, querido, nós vamos estar introduzindo, né? O João já tem 11 anos quase, está para completar. E o decreto é de 11 anos abaixo não estar na igreja, né? Mas ele já está com 11 anos já, do lado da mãe, está aí bem com a máscara, né? Estava desesperado para vir para a igreja, não estava, João? Que bom, irmãos, poder, né, ter os nossos pré-adolescentes. Tem as crianças, né? E até conversando com a Neia esses dias, eu falei para ela: olha, a dificuldade hoje é porque geralmente as crianças, elas não param, né? As crianças, ela quer correr, e se tiver outra criança, aquela está perto da outra criança, né? E aí a Neia falou assim, que conversou com o Arthur e perguntou para o Arthur, né? Arthur, se a mãe levar você para a igreja, você fica no colo da mãe? E disse, ele foi radical e rápido: não, né? Já falou, não fico. É criança, não é verdade? Mas nós queremos dar aí uma saudação para todas as nossas crianças que estão nos assistindo. Muitos deles, os pais colocam o celular, né? E eles ficam ali assistindo o culto, cantando, louvando ao Senhor. Deus abençoe a todas as nossas crianças, né? Não posso falar aqui o nome de todo mundo, senão eu vou dever o nome de algumas crianças. Mas todas vocês são bem-vindas. Pastor Cláudio, trazendo aí uma ministração da palavra da oferta, uma conscientização a todos nós. Logo depois, enquanto o pastor Cláudio estiver após a oração, o Ministério de Louvor com mais uma canção. Glórias a Deus. Vamos ler um versículo aqui, amados irmãos, no livro de Esther. No capítulo 3. Louvado é o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Esther, no capítulo 3, vamos ler os versículos 8 e o 9, que diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em toda a província do teu reino, um povo cujas as leis diferentes das leis de todos os povos, e que não se cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei na mão dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. Somente até aqui, amados irmãos. Nosso tempo aqui é curto, né? Mas, amados, eu estava lendo essa passagem aqui, e isso me chamou muita atenção, esse Amã, amados irmãos. Esse homem foi colocado como ministro superior ali do rei Assuero, e ele queria que todos que passassem por ele se curvassem. E Mardoqueu, amados irmãos, o judeu não cumpriu esse mandato da ordem do rei, porque os judeus se dobravam só perante ao Senhor, e ele não se dobrou perante o homem. E esse homem aqui, amados irmãos, Amã, ficou furioso com isso. O que ele fez? Ele planejou um plano lá para matar todos os judeus, exterminar, amados irmãos. Para que eu e você não estivéssemos aqui essa noite, porque ele acabava com a igreja lá, né? Uma tentativa de Satanás. E ele, amados irmãos, ofertou. Ele falou: olha, em outras palavras, se parecer bem ao rei, escreva que eu mato, e eu porei na mão do rei o que fazer a obra. Em outras palavras, os prejuízos que tiver aí, rei, pode deixar que eu cubro. E o rei, amados irmãos, consentiu. Mas, amados irmãos, vamos mais adiante. A esposa do rei, ela era judia, a Esther. E quando ela teve conhecimento de tudo que estava se passando, ela foi e contou para o rei, amados irmãos. E o rei perguntou para ela: mas quem fez isso? Quem foi esse mal que fez isso? Não se faz. Porque agora, amados irmãos, ele teve conhecimento da verdade. E a rainha Esther ali aponta para esse mal, Amã. Ele é chamado de mal, amados irmãos, porque ele era mal mesmo, porque ele quis exterminar todos os judeus. Sabe qual foi a sentença dele, amados irmãos? Ele tinha preparado uma forca para matar Mardoqueu, e o rei mandou que pendurasse ele na forca. Na forca, amados irmãos, que ele plantou. A Bíblia diz que o homem plantar, ele vai colher. Ele plantou uma forca para matar Mardoqueu, e a forca que ele plantou, ele foi enforcado. Mas, amados irmãos, resumindo, amados, esse homem, ele ofertou para exterminar a obra de Deus, amados, para pôr fim na obra de Deus, matar os judeus. E a maldição veio sobre sua vida, ele foi enforcado. Mas que eu e você nessa noite, amados irmãos, contribuímos para o crescimento da obra de Deus, não para exterminar, mas para o crescimento. Vamos fazer o contrário de Amã. Amã queria, mas irmãos, exterminar a obra, essa obra que passa a cada dia que passa, a cada dia que cresce. Mas a obra do Senhor ninguém para, a igreja ninguém para. Aqui uma tentativa, eu mato o judeu, já encerra a obra do Senhor aqui na face da terra. Mas a igreja, ela vai adiante, amados irmãos. E olha só o que ele ganhou: ele foi enforcado. Mas que Deus nos dê graça, amados irmãos. Não vamos fazer como Amã, mas vamos ofertar para o crescimento da obra. Se você tem, lança sua oferta, lança seu dízimo, amados, porque, amados irmãos, vai ser o contrário de Amã. Em vez de vir a maldição, a bênção de Deus vai continuar sobre a minha e sobre a nossa vida. Oramos. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo, mais uma vez aqui nessa noite, ó amado Deus, nós estamos reunidos nesse santo lugar que não há outro, que o Senhor nos preparou para que nós viéssemos aqui para adorar a beleza da Tua santidade, Papai. Nós louvamos, engrandecemos, bendizemos o Seu santo nome. Agora, nesse momento, Papai querido, os Seus servos vão passar com a salva, e nós, todos aqueles, amados irmãos, que têm o coração voltado para a obra do Senhor, vão lançar ali os seus dízimos e as suas ofertas, para que a bênção do Senhor continua sobre a nossa vida. É que nós pedimos das Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amados, através dessa canção nós iremos entoar aqui nessa noite, nós queremos declarar que nós temos bem maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, aquele que pagou um preço na cruz do Calvário para que tivéssemos a oportunidade de um dia sermos chamados filhos do Senhor e termos o direito de
reinar com eles nos céus. Que o Senhor possa, nessa noite, abençoar a tua vida, que você possa colocar o Senhor como prioridade dentro da tua casa, na sua família, no seu ministério, onde quer que queiras que você for. Coloca o Senhor primeiramente na sua vida, na direção dos teus caminhos, e tudo ocorrerá bem. Vamos à adoração nessa noite. diante do que tu és. Eu trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Não tenho outro bem
outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E nessa oportunidade, nosso irmão diácono Clecinho vai estar na direção de Deus para poder trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria de estar mais uma vez na casa de Deus. E confesso para os irmãos que meu coração se alegra hoje. Muito feliz de estar aqui. E é que sou grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito em minha vida. Peço aos irmãos que abram o livro de profeta Ezequiel, no capítulo de número 7. Profeta Ezequiel, capítulo de número 7, o verso 1. Amém, irmãos? Hoje nós temos motivo de poder adorar. Pode ficar à vontade, adora o nome do Senhor nesta noite. Ezequiel 37, 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Estarei lendo novamente, capítulo 37, o verso 21. E a mão do Senhor estava sobre mim, o profeta, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Amém? Pode se assentar nessa noite, irmãos. Quando nós começamos a meditar acerca dos profetas na Bíblia Sagrada, o meu coração começa a se alegrar e começa a se encher quando eu vejo uma presença fora do comum, uma presença fora do normal na vida dos profetas. Especialmente o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Daniel. Nós vemos uma grande potência e um grande poder de Deus sobre a vida dos profetas. E quando a gente começa a analisar e começa a ler e aprofundar dentro da Bíblia Sagrada, nós começamos a ver a maneira como eles são usados. As profecias, os milagres, falando para uma casa rebelde e os milagres acontecendo. Mas não só as bênçãos, mas também nós vemos como é sofrido ser um profeta para o Senhor. Nós olhamos no Antigo Testamento, vindo de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel e vários outros profetas menores. Nós vemos a dificuldade que eles tinham de levar a palavra de Deus. Nós vimos o sofrimento que eles tinham para pregar a palavra de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Quando eu começo a analisar e vejo esse sofrimento sobre a vida dos profetas, esse sofrimento existe através do pecado que foi consumado. Quando nós voltamos lá em Gênesis, no capítulo de número 1, toda a criação, nós olhamos mais para frente no Jardim do Éden, nós vemos Adão e nós vemos Eva, e nós vemos a manifestação da criação de Deus. Só que nós olhamos para o sofrimento e vemos que o homem não foi criado para sofrer. Em nenhum momento o homem foi criado para sofrimento ou para padecer aqui na terra. Mas nós, através de nossas escolhas, através da escolha de Adão, através da escolha de Eva, nós hoje temos que sofrer. Nós necessitamos sofrer e nós vamos sofrer. Quando eu olho através do pecado consumado através de Adão, através do pecado consumado através de Eva, eu vejo o sofrimento se tornando em algo muito difícil para nós.
Mas não é um sofrimento, só sofrimento ruim. Quando nós sofremos, nós também sofremos para crescimento. Por que nós sofremos para crescimento? Em Ezequiel, no capítulo de número 1 e o verso de 37, eles se alinham. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo de número 1, e quando nós lemos lá na frente Ezequiel no capítulo de 37, no chamado e famoso a restauração do vale de ossos secos. No capítulo de número 1, a diferença é que as mãos de Deus, começa dizendo no capítulo de número 1, que as mãos de Deus estavam sobre Ezequiel. Mas no capítulo 37 também diz que as mãos de Deus estavam sobre o profeta Ezequiel. Olha, percebe o tempo que se passa do capítulo 1 até o capítulo 37 de Ezequiel. Mas em nenhum momento ele diz, já começou no capítulo de número 1 e no verso de 37 dizendo, as mãos de Deus estavam sobre a minha vida. Percebe que durante o capítulo de número 1 até o capítulo de 38 ele viveu muitas coisas com Deus. Mas da mesma maneira que ele escreveu no capítulo de número 1, lá no verso de número 38, ele estava dizendo bem assim, as mãos de Deus estavam sobre a minha vida. É isso que é interessante notar em Ezequiel, gerando todo o sofrimento, toda a dificuldade. No capítulo de número 1 nós vemos o chamado de Ezequiel. Não é um chamado fácil, é um chamado árduo. A Bíblia diz que ele estava próximo ao rio Quebar, aonde estavam ali os exilados pela Babilônia, haviam sido trazidos da sua casa para a terra de Babilônia, porque Israel estava se corrompendo em seus pecados e em seus delitos. Aí eu vejo o profeta Ezequiel no meio dos exilados, mas naquele dia Deus deu uma visão para o profeta, e o profeta viu os céus abertos, porque as mãos de Deus estavam sobre a vida de Ezequiel. Por mais que ele estava padecendo, por mais que ele estava passando por adversidade, mas as mãos de Deus estavam sobre a vida de Ezequiel. Percebe que a história vai dizer que Ezequiel, ele tinha estudado a sua vida inteira para o sacerdócio, para servir na casa como sacerdote. E agora Ezequiel se depara em uma situação desconfortável. Para quem havia estudado todo o processo do sacerdócio, ia viver dentro do palácio, ia fazer coisas ali para Deus, mas agora ele se vê numa situação desconfortável. Ezequiel estava no meio da Babilônia, no meio de um lugar desfavorável para ele, mas ali ele estava, e ali ele ouviu a voz de Deus. Entenda, irmãos, na maior dificuldade da sua vida, é ali que você vai receber coisas grandes de Deus. Acredite que Deus está com você. Acredite que no meio da sua dificuldade, Deus está trabalhando ali. E com Ezequiel não foi diferente. Estava Ezequiel ali no rio Quebar, e ele começa a admirar a grandeza e o poder de Deus. Deus se aparece para ele de uma forma magnífica. Mas ele teve o privilégio de ver a Deus em meio à sua adversidade. Só Deus sabe o que Ezequiel sofria. Só Deus sabe o que Ezequiel planejou para a sua vida. Só Deus sabe as noites que ele sonhava com o sacerdócio. Só Deus sabe os sonhos que ele tinha lá na frente. Mas os sonhos de Deus são diferentes dos nossos sonhos. Deus não sonha como a gente sonha. Deus sonha muito mais além do que nós. Nós somos incapazes de tudo, mas Deus é capaz de todas as coisas. Deus tem olhado além do seu sofrimento. Deus tem olhado além da sua dificuldade. Deus tem visto o que tem faltado na sua mesa. Deus tem visto a vida da sua família. Mas as mãos de Deus estão sobre a sua vida. E em meio a todo o caos, nós vemos o capítulo 37 e o capítulo de número 1 se entrelaçando, e a história de Ezequiel se repetindo mais uma vez. Disse aqui que no capítulo de número 1 vai falar acerca do chamado de Ezequiel, mas que as mãos de Deus estavam sobre ele, e também fala sobre ele. Mas no capítulo 37, o ministério de Ezequiel já aconteceu e já está acontecendo, e ele já entendeu o que Deus quer na vida dele. Percebe que a Bíblia não especifica onde Ezequiel estava no 37, mas eu posso imaginar que talvez estaria no mesmo lugar. Aonde quer que você esteja,
na sua casa, no seu trabalho, na rua, na sua escola, na sua faculdade, as mãos de Deus têm que estar sobre a sua vida. Aonde quer que eu pisar as plantas dos meus pés, a presença de Deus tem que estar comigo. As mãos de Deus simbolizavam a presença. O homem que perde a presença de Deus não é nada. Nós temos que entender que com a presença de Deus nós alcançamos o nosso maior objetivo, que é morar com Deus, que é os altos céus. Essa terra não tem nada a oferecer. Às vezes nós nos apegamos com os nossos carros, às vezes nós nos apegamos com os nossos bens materiais, mas uma coisa está preparada que é muito maior do que aqui, é a salvação, irmãos. Mas as mãos de Deus têm que estar sobre a minha vida, as mãos de Deus têm que estar sobre mim. Quantos que estão andando, mas as mãos de Deus já há muito tempo não estão sobre ele. Mas nós temos que entender que nós só vamos vencer, a nossa família vai vencer, a nossa casa vai vencer, o nosso ministério vai vencer, quando nós tivermos Deus em nosso meio. Como que Deus vai agir se não há comunhão? Como que Deus vai agir se a presença dele não está ali? É isso que Deus estava mostrando para Ezequiel, que as mãos de Deus estavam sobre ele, e o ministério de Ezequiel estava acontecendo, porque nada dependia de Ezequiel, tudo dependia de Deus. O interessante é que diante dos profetas, Ezequiel foi o que mais sofreu. Só que sofrimento, quando eu disse que ele não simplesmente não é um sofrimento que vai trazer mal, mas que ele é um sofrimento que vai trazer crescimento. Ele foi o profeta que mais sofreu, mas foi o profeta que mais viveu experiências sobrenaturais com Deus. Entenda, se na sua casa você está sofrendo, se no seu ministério você está chorando, se pela madrugada ninguém te vê, mas você está chorando e sofrendo, Deus está contigo e você vai ver coisas sobrenaturais. Porque a presença e a mão de Deus está sobre a sua vida. Diferente do profeta Jeremias, que quando chegou a dificuldade sobre eles, ele estava em Jerusalém, onde ele profetizava. Jerusalém foi em ruínas, a Babilônia destruiu tudo. Mas ele pregava dentro da sua própria casa. Passou por adversidade? Passou. Passou por dificuldade? Passou por dificuldade. Mas ele estava dentro da sua casa. Ele estava no ambiente onde ele nasceu, no ambiente onde ele se familiarizou. Mas Ezequiel não. Ezequiel estava longe de casa. Ezequiel estava no meio de um povo estranho, estava servindo a pessoas estranhas, mas o seu propósito era Deus. Diferente de Daniel, que também sofreu, foi cativo, levado para a Babilônia, mas ele teve vários privilégios. Ele viveu dentro do palácio da Babilônia, cresceu ali dentro, foi criando sabedoria e foi uma pessoa grande lá dentro. Mas ele não se corrompeu. Ele estava ali, mas ele falava do Deus vivo. Ele não negava o Deus dele, ele falava através do Deus dele, e maravilhas aconteceu na vida de Daniel. Mas Ezequiel estava lá. Ezequiel estava na beira de um rio, e ele via coisas maravilhosas, e Deus dizia: Ezequiel, profetiza para este povo. Eles não vão te ouvir, mas profetiza para este povo. Mas Deus profetiza a Ezequiel, e quando Ezequiel abria a sua boca, coisas maravilhosas iam acontecendo. Por mais que o povo não acreditava, por mais que o povo não ouvia, mas Ezequiel profetizava, Ezequiel falava de Deus para aquele povo. E uma mudança foi acontecendo. Deus tinha preparado coisas grandes para Israel. Deus tinha projetos maiores para Israel. Mas era necessário, assim como eu e você andamos fora da presença de Deus, nós temos que sofrer para que nós entendamos que o caminho certo é o correto para nós. E Ezequiel tinha que profetizar. Ezequiel tinha que falar para ver se havia mudança naquele povo. Só que o sofrimento estava gerando algo diferente em Ezequiel. O sofrimento estava gerando o ministério de Ezequiel.
O sofrimento estava fazendo que a casa de Israel entendesse o que Deus queria lá na frente. Aí eu penso, todo sofrimento tem um propósito sobre ele. Todo sofrimento vai existir um propósito. A gente não sofre em vão aqui nessa terra. Todo sofrimento, existe algo grande atrás daquele sofrimento. Lembra de José? Perante os seus irmãos, ele teve aquele sonho, e ele seria o maior dentre os irmãos. E os irmãos não aceitou. Ele chegou para o pai, chegou para os irmãos: olha, eu serei isso, eu serei aquilo, mas eu não entendo. Porque todo sofrimento, às vezes lá na frente a gente não vai entender. Mas José, ele explica, conta o sonho, ele começa a falar do seu sonho, começa a falar, e agora ele vai enfrentar as dificuldades, porque até aquele momento, José, ele era amado pelo seu pai, ele era o melhor da sua casa. Só que o evangelho não é isso. O evangelho não é ser eu aceito por todas as pessoas. O evangelho não é eu chegar em qualquer lugar e ser abraçado e ser beijado, não. O evangelho é sofrimento. O evangelho é calúnia. O evangelho às vezes é tristeza. E aí José começa a entrar no caminho do evangelho. Aí as coisas começam a acontecer. Porque é onde é gerado o sofrimento. Ali está as mãos de Deus. E agora nós vemos tudo dando errado na vida de José. Ele tinha a túnica, não tem mais a túnica. Jogaram ele numa cisterna e ele não entende. Mas meus irmãos eu amava, mas meu pai, cadê o meu pai? E agora José é levado até o Egito. E agora ele vai trabalhar ali como escravo na casa de Potifar, e ele começa a viver as tentações. E mesmo assim, porque as mãos de Deus estavam sobre a vida de José, ele rejeita, ele não aceita o que é mal na vida dele. Nada atrai a ele o que é mal. Mas percebe que quem era o filho amado agora está como escravo. Percebe quem era amado agora está sendo odiado. Está ele lá na prisão. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Antes dele chegar no governo, ele teve que passar pela cisterna. Antes dele chegar no governo, ele teve que enfrentar as aflições. Ele teve que ouvir muitos nãos. Ele teve que ser traído pela própria família. Mas Deus tinha algo melhor na vida de José. Deus tinha algo maior sobre a vida de José. E ele chega no governo. E quando José pisa no governo do Egito, nunca mais o Egito foi igual. Porque as mãos de Deus estavam sobre a vida de José. Mas não era José, eram as mãos de Deus que estavam sobre a vida de José. O propósito gerou sofrimento. Mas o que Deus tinha era bem maior do que o sofrimento. Percebe também a vida de Davi? Estava ele lá no pasto, mas ninguém lembrava mais dele, mas Deus lembrava de Davi. Deus não vê como o coração do homem vê. Deus vê diferente. Deus enxerga algo de especial na sua vida. Por mais que muitos não te dão valor, mas Deus enxerga algo de especial na sua vida. E é através desse algo especial que essa casa vai se encher pelo poder da palavra que Deus vai colocar na sua boca. Porque você vai falar e almas vão se render aos pés de Jesus, porque existe algo especial na sua vida. Não foi o pastor Marcos que te escolheu, não foi o presbítero Tiago que te escolheu, mas foi Deus que te escolheu. Então o que Ele tem para fazer na sua vida não depende de ninguém, só depende dEle. E Ele vai fazer. Aí Davi estava no pasto, e a sua família estava no banquete, e ele estava trabalhando. Mas todo aquele sofrimento gerado na vida de Davi, ele é escolhido, ele é ungido, mas ele não assumiu o trono.
Porque antes do trono ser assumido, era necessário passar por dificuldades, porque o sofrimento ia gerar o propósito que Deus queria ele lá como rei. Mas aí, antes do trono, vem Golias. Aí ele tem que matar um gigante. Ah, mas já não está bom? Não está bom, a nossa vida é assim, irmãos. Eu passo por uma adversidade hoje. Ah, eu venci, agora eu vou glorificar, eu vou comemorar. Não, amanhã tem mais. E amanhã tem mais adversidade. E amanhã tem mais dificuldade. Mas a certeza é que as mãos de Deus estão sobre a tua vida. Em nenhum momento Ele vai deixar você desamparado. Porque as mãos de Deus estão sobre você. E agora, já não estava bom? Golias derrotou. Tudo bem, agora é a perseguição de Saul. A perseguição do seu filho. Mas algo maior estava preparado lá para ele. E quando ele chega, ele governa Israel como ninguém nunca governou. Ele vence guerras que ninguém nunca venceu. Assim como eu e você, nós venceremos guerra sim. Nós lutaremos sim, e amanhã nós vamos cantar o hino da vitória sim. Porque Deus é sobre nós. Porque as mãos de Deus estão estendidas sobre a nossa vida. O exemplo maior é nosso Jesus Cristo. João capítulo 3, o Evangelho de João no capítulo de número 3 e o verso 16, é lindo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que exemplo maior de sofrimento? Que exemplo maior que viveu de angústia aqui na terra? Que é o exemplo maior do Evangelho? É Jesus Cristo. Aprendemos com Ele e praticamos o que Ele fez. Lembra que Ele desce aos céus, Ele desce à terra, se encarnou em um corpo humano. E aí Deus amou esse mundo e deu Ele. Ele estava ali no meio do povo. E a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E agora Ele começa a crescer, começa a aprender o ministério, Ele começa a anunciar a palavra. E quando Ele começa a anunciar a palavra, Ele começa a ser rejeitado. Aí começa a vir os confrontos. Aí começa a vir as pessoas questionarem. Mas mesmo assim o ministério de Jesus andava. Porque quem enviou Ele à terra não foi o homem, foi Deus. Através do sofrimento de Jesus estava vindo um propósito maior. E aí Ele continua pregando, Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo as suas maravilhas sem se importar. Porque todavia Ele veio para fazer a vontade do Pai e não a de ninguém. E agora Ele anuncia, Ele prega, Ele faz os milagres e as pessoas começam a criticar. Quem é esse que está fazendo milagres? Mas Ele não é Deus. Quem é esse que está operando maravilhas? Mas Ele não é Deus. Quem é esse que fez aquele ali estava paralítico, ele andou? Quem é esse que abre o mar? Quem é esse que acalma a tempestade? Então eles não entendiam quem estava na terra. Ou entendiam, mas fingiam que não era verdade. Mas enquanto eles falavam, o ministério de Jesus crescia. Eles mesmos tinham que anunciar o ministério de Jesus. Lembra da mulher samaritana? Quando ele tem um encontro e um confronto com ela. Através daquele encontro com Jesus, ela mesma saiu anunciando que Ele era o poderoso. Ela mesma saiu falando que Ele estava entre nós. E ali eu vejo o ministério de Jesus vivendo o verdadeiro evangelho. Criticado, falaram mal. Cada milagre que Ele fazia, havia alguém para comentar algo ruim sobre aquele milagre. Cada transformação que Ele fazia na vida de alguém, pessoas o caluniaram, pessoas falaram mal dele.
Jesus, antes de chegar ao trono nos altos céus, novamente, Ele teve que passar a sua maior aflição, a sua maior dor, a sua maior dificuldade. No caminho do Gólgota, Ele ia sofrendo e carregando aquela cruz pesada sobre as costas. O ministério de Jesus estava se cumprindo através do sofrimento. Mas quando Ele se pendura lá na cruz, com os braços abertos, Ele estava abraçando eu e você. Ele já tinha visto nós aqui nesta noite adorando o nome dEle, porque através daquele sofrimento na cruz, Ele abriu uma luz sobre nós, Ele abriu o céu sobre nós e nos deu a oportunidade de alcançar a salvação. O ministério de Jesus estava baseado em sofrimento, sim. Mas o propósito de Jesus, através do sofrimento, sempre foi a salvação para a nossa vida. Se eu e você estamos aqui nesta noite, é porque um dia Ele sofreu naquela cruz. Ser cristão hoje é fácil, né? Porque nós temos uma igreja com ar-condicionado, aí nós temos o nosso conforto, aí nós temos a oração, mas nós nos ajoelhamos, mas é meia hora, é alguns minutos. Mas Jesus estava nos montes e orava horas. Ele orava horas e mais horas. E quando ele não estava bom, ele saía e pregava horas, horas e mais horas. Já a gente vem para casa e fica uma hora e meia e nós estamos entediados. Porque ainda nós não vivemos um evangelho verdadeiro. Mas a partir do momento que nós entendemos que o sofrimento na cruz foi por nós, nós estaríamos aqui toda hora e alegres. Aí nós vamos cantar alegres, aí nós vamos viver em comunhão. Por quê? Nós entendemos o sofrimento, que através do propósito era salvação para a nossa vida. Mas hoje nós vivemos no mundo da comodidade. Tudo nos afeta, tudo nos faz mal. Tudo que nós ouvimos do nosso pastor, de qualquer um que é para nos exortar, nós sentimos mal. Mas Jesus ouviu cada coisa. Foi cuspe, foi o vinagre no lugar da água. Todo aquele sofrimento e todo aquele sangue vertido para nos dar a salvação. E é motivo de alegria de nós estarmos aqui. Podemos cantar, podemos anunciar e podemos sermos felizes, porque um dia o sofrimento gerou um propósito, e esse propósito veio até nós. E o profeta Ezequiel, diante de tudo isso, está no capítulo 37, vivendo uma das suas maiores visões dentro do texto, dentro do livro de Ezequiel para mim. E ele imagina e vê a casa de Israel. O vale significa Babilônia, a qual Israel seria os ossos secos, mas a Bíblia não relata que só são os ossos secos. A Bíblia fala que aqueles ossos estavam sequíssimos, já estava há muito tempo em estado de decomposição. Assim é o nosso pecado. Ele nos corrói, ele nos seca, ele nos mata. E aí Ezequiel é chamado por Deus. As mãos de Deus puxam Ezequiel através do Espírito e colocam ele no meio do vale. A nossa vida é assim. Ezequiel não queria estar no meio do vale de ossos secos, não. Às vezes nós estamos numa situação favorável, aí nós vemos nossa casa se desabando. Aí do nada nós vemos o nosso filho indo para o hospital. Aí do nada nós nos acidentamos, aí do nada nós contraímos e desenvolve o câncer. Aí a nossa cabeça desaba. Imagina Ezequiel, ele está dormindo ou talvez descansando e ele vê os céus ali abertos e Deus leva ele no vale. É mais gostoso estar num lugar favorável. É mais gostoso eu estar na minha cama, é mais gostoso eu não ir evangelizar 3 horas da tarde no domingo. Porque no meu conforto eu estou feliz.
Mas quando eu entendo que o sofrimento de Jesus foi para gerar o propósito da salvação, ô irmão, 3 horas tem evangelismo, opa, vou chamar mais 3. Porque às vezes nós precisamos estar em lugares desfavoráveis para Deus cumprir o maior projeto da nossa vida. Às vezes nós precisamos estar no nosso desconforto para nós entendermos que ali Deus vai realizar algo extraordinário na nossa vida. Mas é por isso que muitos de nós não alcançamos algo extraordinário. Porque quando Deus tira nós do nosso conforto e leva nós para um lugar desconfortável, a gente vai para o quarto chorar. E a gente vai para o quarto questionar: Deus, mas eu era tão feliz. Deus, mas eu era tão alegre, a minha casa era tão feliz. Mas a gente não entende que através daquele sofrimento, Deus quer gerar algo grande na nossa vida. E agora Ezequiel é levado no meio do vale, mas ele chega no meio do vale de ossos secos para fazer a diferença. A casa de Israel estava toda bagunçada. Existia crânio, não era um vale de esqueleto, era um vale de ossos secos. Existia o crânio do lado direito e o outro membro do osso lá do outro lado direito, esquerdo. O crânio estava aqui, o fêmur estava aqui, e os ossos dos dedos estavam ali. Mas quando Deus quer colocar a casa em ordem, Ele fala: Ezequiel, abre a boca. E aí Ezequiel começa a profetizar, e as coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que o crânio começa a se juntar de novamente com o pescoço, e vai indo, e o braço e as pernas. Porque quando a palavra de Deus é pregada, a casa de Deus entra em ordem. Porque quando a palavra é anunciada, a casa começa a se ajuntar, começa a gerar comunhão. Aquele que estava morto no pecado, agora está tendo vida. Porque essa palavra aqui, ela tem vida. E agora as coisas começam a se ajeitar, começam a nascer nervos, carne e pele. E aqueles ossos que eram os ossos começam a se formar um esqueleto. E agora começa a se tornar um ser humano. Aí o vento do Espírito sopra sobre aqueles ossos e a vida retorna na casa de Israel. Porque foi necessário um homem profetizar sobre aqueles ossos, que por mais que ele estava passando por sofrimento, ele entendeu que se ele profetizasse, Deus ia fazer algo extraordinário na casa de Israel. Foi através do sofrimento que Ezequiel viu algo grande acontecer sobre Israel. É através do teu sofrimento que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida e sobre aqueles que estão ao redor de você. Peço aos irmãos que se coloquem de pé nesta noite. E aí, nós temos uma promessa muito linda de Jesus. Prossigamos para o alvo, que é a nossa salvação. Eu peço aos irmãos que coloquem aí Romanos capítulo de número 8, verso 18, para lermos aqui, para a meditação, e assim eu quero terminar. Mas prossigamos para o alvo que é Cristo. Enquanto nós olhamos para Cristo, nós contemplamos coisas grandes. Mas quando nós começarmos a olhar para o homem, nós vamos fazer e vamos começar a decepcionar com nós mesmos. Mas nós precisamos reconhecer que o nosso alvo não é a terra, o nosso alvo é o céu. Romanos capítulo 8, e o verso 18. Romanos 8, 18. Aí vai dizer bem assim o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa glória que há de ser revelada é nós morarmos com Cristo. Aqui eu concluo a mensagem, porque não tem mais o que falar. Essas aflições desse mundo
não é nada comparado ao que Deus tem preparado para nós. Então prossigamos e continuamos para o alvo que é Cristo. Amém? Vamos orar a Deus nesta noite? Soberano e eterno Deus Pai, Deus, nós queremos te glorificar, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Meu Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, Pai, porque um dia nós não éramos nada, Senhor. Um dia nós éramos considerados como mortos, mas o Senhor nos deu vida em meio à morte, porque o Senhor nos resgatou para viver algo poderoso. E nós cremos nesta noite, Pai, que todo sofrimento se transformará em vitórias, porque os seus filhos creem, ó Pai, no teu poder, na tua unção e na tua graça. E nós te glorificamos e te exaltamos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos querem louvar ao Senhor por esta palavra, vinda dos céus? Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Diácono Clecinho, e que possamos, irmãos, entender essa lição, né? Aquilo que você ouviu da parte de Deus. Tem pessoas que querem vitória, e a maioria das vitórias nós só vamos encontrar ela nas tribulações. Quando você estiver sendo afligido, quando você estiver no vale. Ninguém quer ir para o vale, mas é lá no vale que Deus vai te honrar. É lá no vale que Deus vai falar com você e você vai ouvir a voz do Senhor. É lá no vale que você parece estar fraco, mas é lá no vale que o Senhor te faz forte para você olhar para o alto. Porque no vale não tem como você olhar mais para baixo, você já está no vale. Mas lá no vale, a única saída é os céus. E aí quando você está no vale, você olha para cima e o Senhor estará cuidando de você. Amém, amados? Nós vamos estar encerrando este culto, mas vamos fazer mais uma oração. Nós acabamos de receber aí um pedido de oração pela nossa live que está sendo transmitida. O irmão da nossa irmã Nilce roga as orações. Ele está com câncer e hoje à noite eles foram visitá-lo e o pastor Claudemir justificou que não estaria presente. E agora ele pede oração ali pela nossa live, que o seu cunhado não está bem de saúde. Nós temos um Deus que cura, sim ou não, irmãos? Acabamos de ouvir que em meio às crises, em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo, Ele se revela a nós. Fecha os seus olhos. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero apresentar o Odair, Senhor, em Tuas mãos. O Teu filho, Senhor, que neste momento passa por uma luta de enfermidade, que é o câncer, uma doença, Senhor, que ainda não tem cura, mas nós temos um Deus que vai além da medicina, nós temos um Deus que ouve as nossas orações, e neste momento esta igreja levanta, Senhor, um clamor a Ti, levantamos a nossa voz ao trono dos céus, e pedimos ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, é aquele que nos formou, é aquele que conhece, Senhor, todo o nosso interior, todos os nossos órgãos. Visita, Senhor, este homem, visita, Senhor, a sua saúde, entra, Senhor, com a cura. Nós clamamos e pedimos ao Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos, crendo, receberemos, e a Tua igreja, Senhor, neste momento está junta, neste propósito, orando, Senhor, pela vida, Senhor, do cunhado, Senhor, do pastor Claudemir. Pai, faça a Tua vontade. O desejo do nosso coração, o anseio, Senhor, do nosso coração é vê-lo curado, é vê-lo testificando. Por isso nós pedimos ao Senhor, porque basta apenas uma palavra para que o Teu filho receba cura, Senhor, neste momento. Pai amado, nós queremos louvar a Ti por esta noite, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelos louvores que foram oferecidos a Ti, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela palavra que veio de encontro com as nossas necessidades. E agora eu Te peço, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso, prepara-nos para o dia de amanhã, aonde à noite estaremos aqui mais uma vez
vez, celebrando ao Senhor no culto da família. Despede-nos em paz, abençoa-nos, Senhor, nesta nosso retorno para os nossos lares. É o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos irmãos que cooperaram conosco nesta noite. Sejam bem-vindos e volte outras vezes. Amém, amados? Amanhã o nosso culto, 6h30, das 6h30 até as 8h da noite. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos nós dizemos amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você.